Bom, pessoal, vamos lá. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o catálogo de serviços. Eu acho que é um tema de extrema importância para qualquer empresa que queira fazer a gestão avançada do seu setor de tecnologia, né? E o catálogo de serviços é a base aí de todos os serviços, né, que a TI presta para as áreas dentro e fora da empresa, né? Então, deixa eu já fazer uma transição de tela aqui para a gente já se conectar com a base de todo esse conhecimento, que é o ITIL, né? O ITIL é uma biblioteca de infraestrutura de tecnologia da informação que define como os serviços de TI devem ser gerenciados, né? E aí a gente já vê aqui essa imagem bem conhecida aí de todos, onde ela passa por algumas fases, né, para que a gestão de serviço aconteça de forma tranquila. A primeira delas é a estratégia de serviço, né, onde a gente define qual será a estratégia de gestão desse portfólio de serviços, né? E aí a gente vai ver que o catálogo de serviços está aqui dentro, né, como uma descrição de todos os tipos de serviços que são oferecidos pelo setor de tecnologia. A gente tem aqui a parte de desenho desses serviços, né? Então, como esses serviços serão executados, quais são os níveis de serviço, como é que fica a disponibilidade, como eu gerencio os fornecedores, né? A capacidade de entrega aí de cada coisa. A parte de transição, né, tem a ver com mudanças, né? Então, toda vez que eu fizer uma mudança no meu ambiente, como eu vou gerenciar essa mudança, como eu vou liberar essas novas releases, né? E como eu vou preencher minha base de conhecimento. E a parte de operação, né? Que é o serviço rodando no dia a dia. E aí a gente fazendo a gestão de todos os incidentes, problemas, eventos, né, requisições, tudo que acontece aí dentro do ambiente de uma empresa demandando coisas para o setor de TI. Então, essa biblioteca aí de infraestrutura de TI, o ITIL, é extremamente importante para que a gente entenda a base de tudo isso. Como o foco aqui não é falar do ITIL, né, a gente já vai pular aqui para entender o que é o catálogo de serviço, né? E aí tem coisas aqui que são bem interessantes, né? Uma definição formal, né, diz que o catálogo de serviço é uma fonte de informações, né, a única, porque todos os serviços que a empresa prestar tem que estar lá, né, então a única fonte de informação sobre todos os serviços oferecidos pelo departamento de tecnologia. Então, assim, se a TI presta um serviço, ele tem que estar lá, e se dentro do catálogo não é descrito, é porque a TI não presta esse serviço. Isso aí é legal, porque a gente começa a fazer um alinhamento, né, com as áreas de qual tipo de serviço pode ser solicitado. Aí o pessoal gosta muito de fazer aquela analogia com o catálogo de serviços como se fosse um cardápio, né, de um restaurante, né? E qual é a grande vantagem disso, né? A gente entender, né, que eu não posso ir, por exemplo, numa churrascaria, né, e pedir uma comida, por exemplo, mexicana, né, porque não é o foco deles. Então, assim, o catálogo de serviços ele tem essa ideia de definir estritamente o que pode ser solicitado à TI, assim como o cardápio de um restaurante. Agora, a gente tem que ter um certo cuidado, porque toda vez que a gente for escrever esse catálogo, a gente tem que pensar nos dois lados da moeda, né? O primeiro lado em relação a quais serviços os usuários solicitam, então a gente tem que estar claro, objetivo e direto, né, para que ele não tenha dúvida. E do lado dos bastidores, digamos assim, da TI, a gente tem que ter uma preocupação muito grande sobre quais informações eu quero ter a respeito dessas solicitações que estão sendo feitas pelos usuários. Então, por exemplo, imagina que você tenha lá 3 sistemas de gestão dentro da sua empresa e você quer categorizar cada chamado separado por cada módulo de cada sistema, para entender quais módulos do sistema demandam mais chamados. Será que eu preciso dar um treinamento melhor para os meus usuários? Será que aquele módulo foi mal implantado, está problemático, né? Então, assim, na hora que eu monto o meu catálogo de serviço, além de eu pensar para o lado de fora, que é o lado que o meu cliente vai estar consumindo a informação de forma fácil e objetiva, eu penso também para o lado de dentro, imaginando quais estatísticas eu quero gerar a respeito desse catálogo que eu estou criando. Então é muito comum hoje a gente usar ferramentas, né, para a implantação da central de serviços, e elas já terem alguns dashboards, né, alguns relatórios importantes sobre estatísticas, né, os usuários que mais abrem chamados, né, os computadores que tiveram mais chamados associados. Então, assim, essas estatísticas ajudam a gente a entender como a informação está girando dentro da nossa empresa, e a gente sabe que informação a gente tem para todo lado, né? O importante não é ter informação, mas é tomar a decisão em cima da análise que é feita com essa informação. Então, quando a gente for criar o catálogo, pense em quais informações você, enquanto gestor de TI, gostaria de ter, quais estatísticas a respeito dos chamados que estão sendo abertos, né, pelos seus usuários. Isso vai ajudar bastante a entender que o catálogo não deve ser feito como uma visão apenas para o usuário externo ao setor de TI, né, o seu usuário dentro da empresa, mas também para que você possa plugar um BI lá e fazer análise de dados e ter informações aí para a tomada de decisão, tá? Então, ele é um banco de dados centralizado, né, normalmente com informações precisas,
né, e um subconjunto de todo o portfólio de serviços que você tem. Então essa é a primeira informação importante, né? A gente vai ter que escrever esse catálogo. Daqui a pouco eu vou dar algumas dicas de como fazer isso, mas pense que na prática é como se o usuário não pudesse pedir nada que não tivesse naquele catálogo, né? Eu tenho um caso bem clássico de um cliente que tinha um site dele, né, na avenida principal, e do lado de fora tinha um cache de um banco, né? E aí esse cache do banco parou de funcionar e os usuários estavam abrindo chamado para o setor de TI pedindo para que o banco 24 horas lá fosse corrigido porque tinha um problema. Então é um caso clássico aí da falta de alinhamento, né, de entendimento do usuário de quais são os serviços prestados pelo setor de TI. Então, assim, em termos mais simples, é uma vitrine, né, onde os usuários finais, internos e externos solicitam serviços, né? E esses serviços têm que estar todos categorizados, todos padronizados, para que a gente tenha um entendimento perfeito de tudo que está acontecendo. A ideia do portfólio de serviços é o quê? É um registro do ciclo de vida completo do serviço de TI. Então a gente vai ver que todo serviço, ele nasce, cresce, se desenvolve, morre, né, como se fosse um ciclo de vida normal de um ser vivo, né, e que a gente precisa desenhar esse ciclo e ter a descrição clara de quais são os serviços ativos, quais são os serviços obsoletos, né? Então, assim, o meu portfólio de serviço vai ter serviços para produtos que estão aposentados, outros que estão em produção e outros que ainda serão criados, né? Então, essa imagem, também adaptada lá do White, ela mostra claramente isso, né? O meu portfólio de serviço inclui todos os serviços que a empresa presta na área de tecnologia. O meu funil de serviços, ele está aqui, né, como se fosse o meu backlog, né, de serviços novos ou em desenvolvimento, então são aqueles que estão sendo preparados para serem lançados em produção. O meu catálogo de serviços são os serviços atuais, os que estão ativos e sendo usados pelos usuários, e os serviços obsoletos, que são aqueles que são aposentados, né? Então, assim, a gente vai notar que a manutenção de um catálogo de serviço ela é permanente. Eu estou sempre criando novos itens, sempre desabilitando alguns itens, né? Algo normal que acontece e a gente vai estar sempre procurando fazer essa melhoria contínua, tá? Então aqui, ó, essa imagem, ela mostra claramente a relação do meu portfólio de serviço, né, que seria todo esse banco de dados que a gente está vendo aqui, junto com o funil, né, seria o meu pipeline, ou seja, tudo aquilo que está sendo desenvolvido, desenhado, testado. Então a gente vê que essa primeira camada aqui superior do meu banco de dados, ela vai incluir todos os requisitos que os serviços devem atender, né, as definições, os serviços que já foram analisados, aprovados, desenhados, desenvolvidos, construídos, testados e ainda não foram liberados. Quando ele é liberado, ele passa a ser um produto ativo, né? E aí esse catálogo de serviços vai englobar todos os itens que foram liberados e aqueles que estão operacionais, né? Aqueles que estão funcionando. Em algum momento aí do ciclo de vida, esses serviços serão aposentados, né? Ficarão obsoletos, e ele vai estar aqui como serviço obsoleto. Então, essa imagem mostra de forma bem interessante como esses três níveis, né, interagem aí com o ciclo de vida do serviço. E quais são os componentes de um catálogo de serviço? Quando eu for montar um catálogo de serviço, o que eu vou colocar dentro dele? Primeiro passo é a categoria, né? Então é muito comum a gente criar as categorias do jeito que nós, usuários de TI, gostamos, né, de descrever, mas talvez essa não seja a melhor maneira, né? Eu gosto muito de tentar pensar como usuário, já que esse catálogo está sendo feito à primeira vista para facilitar a vida dele. Então, assim, toda vez que o usuário precisa solicitar um acesso, ele quer, assim, eu preciso de acesso. Acesso para quê? Acesso à internet, acesso à rede de computadores, acesso ao servidor de arquivos, acesso ao módulo do sistema. Então, ao invés de eu criar o módulo do sistema com item de acesso, resolução de problemas dentro, eu gosto de criar o contrário. Colocar lá acesso e descrever tudo que ele pode pedir acesso. Então, assim, é uma estratégia para que você tente tornar a busca, né, pelo item de serviço que ele quer abrir o seu chamado mais intuitivo possível, né? Isso daria aí uma pauta para várias horas de discussão, mas essa categoria de serviço ela é importante, né? E aí a gente pode ter serviços associados à rede, serviços associados a acessos, serviços associados à segurança da informação, serviços associados à privacidade e proteção de dados, né? Então, assim, é importante que a gente tenha categorias, né? Também descrever, né, para que fique claro para o usuário exatamente o que aquele item está tentando endereçar. Os SLAs, né, que são os níveis de acordo de serviço, então esse ponto é extremamente importante. Os SLAs são os acordos que você faz com as áreas para dizer quando você vai começar a atender aquele chamado e quando você vai terminar, tá? Então é muito comum, dentro de uma central de serviços, a gente definir duas coisas para cada serviço do catálogo, que são os SLAs e os SLOs, né?
Os SLAs são os níveis de acordo com as áreas, e os SLOs são os níveis de acordo operacionais que a gente tem com nossos grupos resolvedores, com a equipe de TI ou prestadores de serviços externos. Então imagine que você tem lá um determinado item de serviço, vamos imaginar que é criação de uma nova conta de e-mail, né? E aí quem faz isso é um grupo de resolvedor do serviço de rede lá, por exemplo, da sua empresa. Então quando o usuário abre o chamado, ele vai ter lá uma descrição dizendo que para esse tipo de necessidade eu preciso de 8 horas para atendê-lo, e para a minha equipe interna que atende esse chamado, eu vou colocar um prazo menor, por exemplo, 6 horas, né, para que a minha equipe interna, o meu operacional, possa cumprir o prazo dele, e com isso eu garanto que o prazo do meu cliente final também vai ser cumprido. Tá? Então, assim, os SLAs e os SLOs são aqueles acordos que são feitos, e aí, como a gente costuma dizer, né, o que está acordado não sai caro, né? A gente vai montar um catálogo, vai descrever quais são os serviços, vai dizer, para esse tipo de serviço aqui eu vou atender em 24 horas, esse aqui em 48 horas, esse aqui em 7 dias, esse aqui em 1 mês. Isso tem que ser acordado com todos os gestores de todas as áreas. É bom que a gente tenha uma reunião, apresente, discuta, ajuste o que precisa ser ajustado. Todo mundo assina essa ata no final para dizer, me comprometo. E a partir de agora, ninguém vai mais me pegar no corredor para dizer, abre um chamado, por favor, resolva. Amigo, aquele chamado que você abriu, ele tem uma CLA de 7 dias. Tá? Então, até 7 dias, por favor, me deixe em paz. Não consuma meu juízo, porque as coisas vão ser entregues no prazo que nós acordamos, já que existem outras coisas mais urgentes e mais importantes que têm que ser feito de forma mais rápida, né? O proprietário do serviço, né? Então, assim, quem é o responsável por aquele serviço, lembrando que os serviços precisam de melhoria contínua, manutenção, então vão ter mudanças aí. Então, alguns serviços aí podem estar sendo prestados por equipes internas, outros por equipes externas. Então, as próprias equipes internas, elas podem ser múltiplas, né? Posso ter uma equipe de banco de dados, equipe de sistemas, equipe de redes, equipe de segurança, então eu tenho que deixar claro como cada serviço se comporta. Custo, se isso for aplicado, então é muito comum a gente sempre enxergar a TI como sendo de custo, mas eu sempre digo isso, né? Quando a gente compra lá 100 máquinas para a empresa, esse custo vai para o orçamento da TI, mas não é a TI que vai usar 100 máquinas, né? São as outras áreas. Então isso precisa ser corretamente rateado entre as áreas. E serviço é a mesma coisa, né? Cada serviço que é solicitado, né? O exemplo que eu dei de uma conta de e-mail, pode significar a gente fazer uma expansão de um plano, por exemplo, do Google, do Office 365 que a gente tem, isso tem um custo a mais mensal, né? Então, assim, será que alguém teria que ter aprovado isso antes? Então, deixa eu ver que eu posso criar um fluxo de aprovação para determinados tipos de item do meu catálogo de serviço também. Por que o catálogo de serviço é importante? Eu acho que essa imagem representa tudo, né? Tudo depende do catálogo de serviço. Então, se eu vou fazer uma mudança, eu tenho que mudar um item, né, de algo que já existe, se eu vou fazer uma liberação de algum novo serviço, isso vai ter que estar no catálogo também. Toda a parte de inventário, né, configuração, os ativos estão lá, os níveis de serviço estão associados aos itens do catálogo de serviço. A central de serviço funciona ao redor do catálogo, porque é tudo que eu posso oferecer. Né, os incidentes e requisições também são associados ao catálogo de serviço. Então, assim, dá para deixar claro aqui que não existe uma central de serviços sem um bom catálogo de serviços definido, né, e essa estratégia de definição ela precisa ser completa e ela precisa abordar de forma pessoal a necessidade de cada empresa. Né? Não dá para eu sair copiando e colando por aí e gerando um catálogo de serviços. Eu costumo dizer que se uma empresa não tem um catálogo de serviços, o primeiro passo é tentar fazer um histórico de quais são os chamados que são abertos. Então, se o tempo estiver a nosso favor, né, se a gente conseguir fazer isso, deixar aí um período de 1, 2, 3 meses os chamados sendo abertos e registrados em uma planilha mesmo, um formulário do Google Forms, alguma coisa desse tipo, para que a gente entenda quais são os tipos de solicitação que chegam, para a partir daí a gente tentar agrupar, né, minimizando a quantidade de itens e criar um catálogo que tenha a identidade da empresa, e não apenas um catálogo que a gente achou na internet. Dicas aí, pessoal, para a gente criar um catálogo de serviços interessantes, né? Primeiro, como eu falei, analisa os serviços recentemente prestados pela TI, né? Faz total sentido aí você entender quais serviços a TI presta e quais ela não presta, né? Para que a gente possa fazer essa separação dentro do catálogo, né? Orientando os usuários a sempre terem cuidado para sempre solicitar um serviço que está no catálogo. Uma dica de ouro, cuidado com a categoria outros, né? É muito comum, às vezes, a gente colocar os itens e no final colocar outros, porque se o usuário não achar, ele vai colocar em outros. E aí esse outros termina virando uma bola de neve, né? Porque muita coisa é jogada lá e depois a gente não trata. Então, se você está iniciando o desenvolvimento do seu catálogo de serviços, você ainda não tem segurança sobre quais são os itens que devem ter o outros ali não tem problema, mas desde que ele seja assumido como um item temporário, né? Que cada vez que alguém colocar um chamado lá em outros, eu vou ter uma equipe lá de dentro da central de serviço que vai estar fazendo a triagem
e reclassificando esses chamados para os itens corretos e até criando novos itens caso eles não existam, né? Fazer uma pesquisa com os clientes, né? Isso é importantíssimo, até para entender como os clientes se relacionam, né, com esse catálogo, para a gente não criar coisas que nem o cliente entenda. Eu acho legal que, além de fazer uma pesquisa, apresentar o catálogo formalmente, como eu falei, discutir os SLAs, então isso é importante, tá? Definir os atributos, né, o que é que vai compor cada serviço desse, né, se eu vou ter categoria, se eu vou ter custo, né, então todos aqueles atributos que a gente viu tem que estar claro para todo mundo. Classificar e agrupar, né, então assim, é sempre importante a gente estar classificando e agrupando para tentar reduzir a quantidade de itens que tem ali. Eu acho importante, quanto menos melhor, né, nesse momento. Definir as equipes responsáveis, então para cada item eu vou ter lá uma descrição de qual grupo resolvedor aquele chamado é encaminhado. Então, por exemplo, eu posso ter claramente uma definição de que qualquer chamado que seja aberto e que ele esteja relacionado a incidente no meu RP, eu vou encaminhar isso direto para a empresa terceirizada que cuida do meu RP, por exemplo. Imaginando que o meu RP está na nuvem, né, e aí eu vou mandar direto para lá e a minha equipe vai só monitorar o chamado e não atuar realmente para resolver. Então, todo item do catálogo ele tem que ter um grupo resolvedor, uma equipe associada, seja uma equipe de rede, de banco de dados, de segurança, como a gente viu anteriormente. Outro ponto importante, né, todos os chamados não podem ter a mesma prioridade, porque senão vai virar uma fila, o primeiro que entra é o primeiro que sai, e muitas vezes isso não é a realidade do negócio. Então, para cada item lá do catálogo de serviço, você tem que ter uma prioridade, e aí eu sugiro, no início, não criar muitos níveis, porque senão você termina se confundindo. Cuidado com a classificação do usuário, né? O usuário tende a sempre dizer que a prioridade é alta, e a gente precisa recategorizar isso na hora que a gente está fazendo a triagem do primeiro atendimento, mas as prioridades devem existir, e criar uma rotina de revisão desses serviços, né? Como a gente viu, existe um ciclo de vida, alguns serviços deixarão de ser úteis, outros começarão a surgir, então a gente tem que estar sempre revisando. Indicadores, tá, pessoal? Importantíssimo como a gente medir a performance do meu setor de TI se eu não tiver indicadores. Então, coisas do tipo, acho que o indicador mais básico, né, de uma central de serviço seria cumprimento dos SLAs, né? Então, se eu fiz os meus acordos de serviço com meus usuários externos ao setor de TI e a minha equipe está atendendo chamados, ao final do mês eu vou tirar uma média e vou dizer, de todos os chamados que eu atendi, o meu cumprimento do SLA é tanto por cento. E eu posso quebrar isso por categoria, né? Na parte de sistemas foi tanto, na parte de redes foi tanto, e aí eu saber exatamente se existe algum item que está puxando a média para cima, para baixo, e qual ação que eu devo tomar. Eu acho muito interessante essa parte de indicadores, porque a gente começa a pensar também um pouquinho na capacidade produtiva do setor de TI, né? Então, se eu chego a uma conta onde eu sei a quantidade de chamados que são atendidos por mês, e eu sei o tempo médio de atendimento de cada chamado, se eu pegar essa quantidade de chamados e dividir pelo número de colaboradores que estão atendendo esses chamados, eu vou saber rapidamente se eu tenho gente de mais ou de menos para cada chamado lá que meus usuários estão abrindo, né? Então, é uma forma da gente entender como a TI está colaborando com o meu negócio, né? E não achando que aquela visão que o pessoal tem, o pessoal que TI se tranca lá na sala, ninguém sabe o que eles estão fazendo, isso termina dando transparência, né? Então, aí, falando de transparência, quais são as vantagens de se ter um catálogo de serviço? Mais transparência nos atendimentos, né? Já que agora eu tenho um acordo com meus usuários sabem exatamente quando o chamado será atendido e o meu gestor, né, o gestor do setor, o empresário, o dono da empresa, sabe exatamente o que a TI está fazendo. Melhoria na comunicação, né, então, a partir de um catálogo, eu sei exatamente o que todo mundo está pedindo, então não tem um problema de entendimento errado aí. A gente vai ver que é muito comum, pessoal, para melhorar essa comunicação, ao invés de eu ter um item puramente onde o cara abre um campo texto e o usuário digita como seria o chamado dele, associando ao item do catálogo de serviço, eu posso criar formulários, né? Então, imagina que o chamado é chamado para a criação de acessos para um novo colaborador. Se a gente for parar para pensar quantas informações a gente precisa para criar esses acessos para um novo colaborador, que seriam imensas, muitas vezes o cara não coloca isso no chamado, e o chamado chega para a gente tem que ligar de novo e tal. E se eu criasse um formulário com campos obrigatórios dizendo quem solicitou, né, qual é o nível de permissão que esse cara vai ter no sistema, quais módulos ele vai ter acesso, eu quero que anexe aí a foto do funcionário, porque eu vou ter que cadastrar na intranet. Ou seja, eu começo a pensar em tudo que eu preciso para atender esse item, coloco num formulário, e aí as ferramentas possuem plugins de forma da gente desenhar isso, né, esses fluxos, e eu coloco isso lá como campos obrigatórios para que eu tenha todas as informações que o usuário vai precisar mandar para que eu trate o chamado dele sem precisar estar toda hora entrando em contato para tirar dúvidas, né? Então, a gente termina sendo bem mais rápido, né? Maior credibilidade para o setor, né? Então, agora que eu tenho um catálogo, eu sei exatamente o tipo de serviço que eu presto, e se eu tenho um SLA, eu tenho uns acordos de tempo, né?
Então, se eu estou cumprindo meus SLAs, a confiança do meu setor vai estar lá em cima, né? Como se eu tivesse um setor que bate as metas, né? Isso é importante para a empresa. Padronização dos atendimentos, né? Então todos os atendimentos serão feitos agora de forma padronizada e não cada um de um jeito. Se eu estiver usando formulários, então melhor ainda, né? Porque tudo vem corretamente preenchido. Melhor controle dos recursos, como eu falei, eu posso fazer análise da capacidade produtiva do setor, sabendo exatamente o que cada perfil de colaborador do setor de TI está fazendo. Então isso gera um controle da produção da TI para saber quando a TI deve ser reforçada com mais gente, quando eu posso ter menos gente ou alocar determinados colaboradores que estavam atendendo chamados para fazer outras coisas mais estratégicas dentro do setor, né? Então isso é extremamente importante. E é isso, tá, pessoal? Espero que tenham gostado, com uma forma rápida e caceteira aqui de falar um pouquinho sobre essa ferramenta tão importante que é o catálogo de serviços para o setor de TI, para a nossa central de serviços. Grande abraço e até a próxima.